Ora então, sejam bem-vindos à terceira edição do Meetup. Espero que estejam todos bem. Um, Esta edição vamos falar um pouco de temas que não são tão habituais. Por exemplo, como é saúde. Noutras edições temos falado de temas, temos abordado muito game dev, temos abordado muito programação. E nesta acabamos por alternar um pouco e vamos bater um pouco na saúde. Um, Vamos passar pelo back-end, pelo game dev e também pela produção musical para videojogos. Entretanto, deixa-me só dar aqui um link que me estão a pedir. Com isto, vamos iniciar então com o Dr. Miguel Oliveira, que nos vai falar sobre a gestão emocional na era digital. Doutor, eu vou-lhe dar aqui acesso, dê-me só um segundo. Para... Ok. Confirme, deve ter recebido um pedido para dar a Sim, mute. Ok, já cá está, consegue-me certo? ouvir? Exatamente, consigo ouvir, perfeito. Obrigado. Ok. Já agora, só uma parte, desculpe só interromper. Quem estiver aqui a falar no chat, por favor, falem no chat do Discord, que é mais fácil. Nós, por norma, ignoramos totalmente aqui o chat do Zoom e falamos meramente no Discord. Já agora, para explicar muito rapidamente como é que se processa, temos vários canais no Discord, temos um lobby, temos um que é a main stage e temos um speaker notes. O lobby pode ser para trocar ideias ou conversar em contas tal que estão a ser apresentadas. O que é a main stage é exatamente para ser usado no final de cada apresentação. Podem ir fazendo perguntas e deixam lá. Perguntas vão surgindo sobre os tópicos que estão a ser apresentados. E o Speaker Notes lá está, são notas que os speakers podem achar por bem deixar, seja vídeos, seja alguns recursos que possam achar interessantes partilhar. Pronto, passo-lhe a palavra então, doutor, não lhe roubo mais tempo. Obrigado. Boa Obrigado. noite a todos. O meu nome é Miguel Oliveira. Eu sou psicólogo. Para além de ser psicólogo, sou membro da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos e nessa função, uma das minhas atribuições é exatamente fazer a ponte entre aquilo que é tecnologia e a psicologia. E isto é algo que é bastante recente para nós, porque é uma evidência para nós, enquanto uma estrutura que gera uma profissão, que gera no sentido que, a nível da profissão, olharmos para a questão da tecnologia e vermos aqui uma importância muito, muito grande e, nesse sentido, tentarmos aqui também perceber duas coisas. Uma é de que forma é que a psicologia pode ser relevante no contexto da tecnologia, mas também de que forma é que nós poderemos aqui incorporar também muitas daquelas que são algumas das competências que querem que vocês trabalhem, e a informação que aqui tenho é que estou a falar principalmente para programadores e para engenheiros informáticos, e vocês devem ter a noção que têm um conjunto de skills que são muito diferenciadoras e que neste momento são aquelas que agitam a varinha da construção do futuro. Pronto, e neste sentido, a primeira nota era exatamente para vos dar que nós, enquanto uma área de saber diferente, olhamos para a vossa área como uns parceiros de excelência até para a construção daquilo que é a nossa própria profissão e a nossa própria área de saber. A segunda, eu gostava de vos dizer que quando nós falamos aqui na questão da gestão emocional, que vocês já fizeram uma parte muito importante de caminho. E qual é que é essa parte? É de trazerem o tema à baila. Porque muitas das vezes o que acontece é que nestas coisas mais ligadas com a saúde mental e com a saúde psicológica, é muito importante que seja o próprio a reconhecer que pode estar a passar por um conjunto de fragilidades, que pode ter aqui um conjunto de competências a trabalhar e, portanto, vocês terem tido cuidado dentro destes meetups que têm tido a oportunidade de realizar, de poderem falar daquilo que são as questões da saúde mental e psicológica, é realmente muito, muito, muito importante. Eu tenho aqui uma pequena apresentação para vos fazer,
e gostava de fazer isto sobre uma questão de contexto. Vocês devem ter mais ou menos a noção de que nós, enquanto indivíduos, aquilo que nos influencia pode ser contextual, portanto, aquilo que nos rodeia, mas também algumas características mais genéticas ou mais pessoais. E esta relação entre contexto e indivíduo que faz de nós quem nós somos, que faz com que tenhamos fragilidades, que tenhamos competências, e esta relação toda que muitas das vezes faz com que, naquilo que toca à saúde mental, que depois, na parte menos positiva, nós possamos aqui ter situações como aquelas que nos foi pedida para nós podermos também abordar, que têm a ver com o burnout, com a ansiedade, com o impacto do Covid. Mas eu gostava de começar por vos falar primeiro do contexto, não é? E de uma visão que nós temos do contexto e que pode ser organizadora para nós, para podermos ter competências para lidar com ele. E depois dar-vos também aqui um conjunto de recursos que a Ordem dos Psicólogos tem feito e que acho que poderão ser de ajuda para caso conheçam alguém ou estejam a passar por algumas destas questões mais ligadas à saúde mental, que possam ajudar quer na literacia, quer também na questão de, mais tarde, se precisarem de ajuda mesmo psicológica, como encontrar e onde encontrar. Mas eu gostava de falar do contexto. Eu vou partilhar aqui a tela para me... ok. Ivo, eu tenho aqui a indicação que preciso que me... Desculpe, espera aí só um ative. segundo. Fui eu. Pronto, já deve conseguir. Ok. Não liguem às minhas competências na área de slides, isto é muito, muito básico, portanto, isto é o melhor que eu consegui fazer, deem imensa de borla. O que eu gostava de vos falar é de como o contexto, e este é um contexto muito novo, e da forma como este contexto pode ter também os seus impactos se não tiver uma leitura que possa ser uma leitura mais facilitadora e que nos faça entender quais o conjunto de competências que nós precisamos para fazer face a este novo contexto. Tenham sempre esta noção. Nós temos um contexto e face a esse contexto, para nos adaptar a esse contexto, precisamos ter um conjunto de competências, tal como vocês para trabalhar, se calhar precisam de saber utilizar a ferramenta X e Y, nós também precisamos de, muitas das vezes, fazer essas adaptações. E então eu vou começar aqui pela questão da questão da psicologia e da tecnologia, que sempre estiveram ligadas. E se nós começarmos aqui a perceber a questão de como a tecnologia e a psicologia estiveram ligadas, e como esta questão da tecnologia tem um impacto depois na questão do comportamento, que por sua vez tem um impacto na questão da cultura e daquilo que nós somos. Eu gostava de começar por a questão da primeira tecnologia que nós dominamos, que foi a tecnologia do fogo, e se vocês fizerem aqui uma pequena comparação do que era viver antes de ter o domínio desta competência, e depois vocês veem os avanços que o domínio de uma tecnologia nova tem a nível social, a nível do desenvolvimento cognitivo. E se vocês pensarem que antes nós dominamos o fogo, quando acabava o dia, tínhamos que ir dormir, não conseguimos cozinhar alimentos, não conseguimos ter mais calor, não conseguimos afugentar alguns predadores, não conseguimos estar mais tempo juntos, o que permitiu o desenvolvimento da fala. Vocês percebem que sempre que há um avanço tecnológico, os nossos comportamentos mudam, o nosso leque de competências muda, e isso tem um impacto muito grande naquilo que nós somos. Eu não vou desenvolver a questão das várias revoluções industriais, mas vocês, por este exemplo, conseguem ter aqui um pequeno exemplo
de como tecnologia e psicologia e comportamento sempre estiveram ligados. A questão neste momento tem a ver com que nós estamos a entrar naquilo que muitos chamam a quarta revolução industrial, e é uma revolução que tem aqui um conjunto de características muito diferente de todas as outras, e são essas características e sua implicação na saúde mental que eu gostava de abordar convosco. E estas características têm a ver com o impacto, com o ritmo, com as competências e com a questão da relação. A questão do impacto tem a ver, e aqui eu foquei mais na questão da inteligência artificial, e explico-vos um bocadinho porquê, porque é que isto tem a ver com a nossa noção. Nós vemos a inteligência artificial como algo que consegue estar em todos os domínios das várias aplicações, desde blockchain, portanto, e a realidade virtual, tudo quase que corre com este conceito de inteligência artificial. E, portanto, nós vemos que esta questão da inteligência artificial, ou da tecnologia, conforme ela está a ser desenvolvida, ou das diferentes tecnologias, acaba por vai colonizar toda a ação humana. E, pela primeira vez, nós temos aqui um conjunto de mudanças significativas em que esta tecnologia, por exemplo, será aquela que irá ser a responsável por exemplo, distribuição de benefícios. Isto para nós é muito importante, porque, conforme vocês sabem bem melhor do que eu, quando um sistema é mal treinado e tem dados enviesados, por exemplo, pode ser a diferença entre uma pessoa receber um subsídio ou não receber um subsídio, ter o seu acesso a um seguro ou não ter acesso a um empréstimo ou não. E isto, a nível daquilo que são os projetos pessoais das pessoas, acaba por ter um impacto muito grande. E isto é um dos principais indicadores da questão do impacto. O segundo tem a ver com o ritmo, e eu em off falava um pouco com o Ivo, e pelos vistos vocês têm um bocadinho toda esta noção. Não é? E este aqui vocês se calhar sabem melhor do que eu, mas o ritmo é provavelmente a dimensão que mais impacto tem na saúde psicológica. E vocês deverão ter todo um conjunto de exemplos que podem corroborar isto. E quando falava em off com o Ivo, ele falava-me de que vocês, enquanto programadores, enquanto engenheiros informáticos, têm que ter uma necessidade de lidar com a velocidade da transformação do conhecimento muito rápido. O que é novo hoje, daqui por um mês é velho, aparece uma coisa nova a cada 5 segundos, e esta disponibilidade para que estejam dentro do conhecimento mínimo faz com que a questão do ritmo seja uma dimensão muito, muito grande, e que traga consigo um conjunto de atributos como o stress, a ansiedade, até as questões relacionadas com a própria autoestima, se somos capazes, se não somos capazes, o outro é mais rápido, menos rápido, e, portanto, a questão do ritmo aqui é muito, muito importante. E, além disso, ainda dentro da questão do ritmo, tem a ver com aquilo que é a velocidade. Isto é um pleonasmo, mas eu não consigo encontrar outra forma de descrever a velocidade do ritmo, porque as coisas têm vindo a ter um ritmo que daqui por uns tempos, quer dizer, agora já é quase, é exponencial. E a questão do exponencial tem um impacto porque os nossos cérebros conseguem lidar muito bem com aquilo que é linear, mas têm grande dificuldade em lidar com o que é exponencial. E todos vocês devem ter a noção do que acontece a nós seres humanos quando não compreendemos as coisas. Vêm os mitos, vêm os medos, vêm todas aquelas questões que põem em causa aquilo que são as nossas atribuições e até algumas competências. E eu aqui depois vou deixar algo que vocês devem conhecer. O AstroTeller
Ele tem aqui uma das suas conferências na TEDx que eu acho bastante interessantes e que ele diz que são 10 coisas que nós podemos contar que serão verdade no futuro. E ele põe esta questão do ritmo com um ênfase muito grande, e ele diz uma coisa muito parecida com isto. O futuro nunca foi, ou o ritmo nunca foi tão lento como hoje. Portanto, amanhã será mais rápido, depois mais rápido, depois mais rápido. E que nós vamos ter que saber conviver com a questão destas coisas relacionadas com o ritmo, da novidade, do termos que ter novas competências. Ele chama-lhe uma sensação no fundo da espinha para nos movimentarmos cada vez mais rápido, que tem consigo também outro tipo de problemas, que é o facto, e vocês devem sentir muito mais isso, o facto é que o conhecimento fica obsoleto, porque nós conhecemos uma coisa e depois vem outra nova, passado um tempo as coisas ficam obsoletas, e obviamente isso tem um impacto depois na forma como nós nos sentimos, como nós achamos que estamos em burnout, não é? Depois aqui a questão das competências. Aqui a questão das competências tem a ver com, e vocês, principalmente quem está na área mais da programação, presumo eu, que esta questão da criatividade é uma coisa que se exige muito, ou seja, de que forma é que vocês conseguem encontrar novas soluções com as ferramentas que têm. Isto obviamente aumenta muito a pressão do contexto em que vocês estão, não é? Aqui também, obviamente, a questão do pensamento crítico, que será uma das competências essenciais, e a capacidade de discriminação de informação também. Outras coisas que vocês também devem ter. Então, a parte do doutor tem 5 minutos. Ok, obrigado. A importância de discriminar as questões dos factos, daquilo que não é. O sair do chamado echo chamber, isto eu acho que é uma coisa muito importante, porque todos nós temos as nossas bolhas, não é? E muitas das vezes é importante que nós conseguimos arranjar formas de sairmos das nossas bolhas, nem que seja para ouvirmos opiniões diferentes e que não sejam aqui do nosso grupo, porque senão, e vocês têm esta noção também, muito, quando são os nossos amigos a dizer que somos bons, ou que somos maus, ou que a nossa opinião é esta ou aquela, também acabamos por ter aqui menor informação, ou um leque de menor informação para podermos olhar para a realidade. A tomada de decisão com dados atuais também é importante, a questão da literacia digital, e em suma, as questões de lá está, estamos a fazer reskilling e upskilling, não é? Parece que as nossas competências têm um prazo de validade como os iogurtes, cada vez são menores. E a questão, em suma, isto quer dizer que isto provoca mudança. E a mudança é aquilo que muitos de nós temos dificuldades em passar. Por fim, eu gostava de falar aqui de uma questão que para mim é fulcral e completamente diferenciadora em relação a todas as outras tecnologias que nós tivemos nas outras revoluções industriais. E tem a ver com a questão da relação. Porque pela primeira vez nós temos aqui um interlocutor que não é passivo, um interlocutor que aprende connosco, não executa só ordens, ou seja, vocês têm a noção de qualquer tipo, a Facebook tem um conjunto de informações sobre mim, ou seja, tecnologia conhece-me, não é? Eu quando estou a interagir com qualquer tipo das novas tecnologias, deixo uma pegada digital. Eu posso durante 10 anos ir pôr a máquina de lavar louça, ao mesmo tempo que ela não vai aprender nem conhecer alguns padrões meus, e isso é um game changer naquilo que são a nossa interação com o contexto. Isto era a parte que eu gostava de vos falar sobre a questão do contexto e da forma como vocês podem ver o contexto para melhor se adaptarem. Depois, gostava só de vos deixar um conjunto de recursos, e eu vou pôr isto depois no... Ora bem, não é no main stage. É no Speaker Notes. No Speaker Notes, exatamente. E alguns contextos que têm a ver com a questão do burnout, que é o que é o burnout, como é que eu sei que estou em burnout. Em relação à ansiedade, há um conjunto de fact sheets
sobre o que é, de onde nós podemos aqui encontrar um conjunto de informação. E vou-vos deixar também um link para um conjunto de outros documentos de outras áreas da dimensão da psicologia que vocês possam achar interessantes e que estão à vossa disposição do portal da Ordem dos Psicólogos. Deixarei agora, estarei a fazer Ok. Se tiverem Então, algumas questões, eu agora vou ao lobby. Exato. As minhas competências de trabalhar em simultâneo ainda não estão muito desenvolvidas. Portanto... Não há problema. Não há problema. Entretanto, se quiserem ir fazendo algumas questões, eu estou por colocar umas já tinha antes, inclusive já tinha falado delas com o doutor. Se quiserem colocar algumas questões, eu que há main stage exatamente para isso. Podem colocar lá e depois. Entretanto, eu já lá coloquei uma pergunta. Acho que entretanto estão a escrever mais perguntas. Se já tiver acabado a apresentação, Sim. consegui chegar às perguntas. Então, no que há main stage. Não encontrar, diga-me que eu posso tentar ajudar. Ok, sim. É aqui, no caso do suspeito Exatamente. de entrar em burnout. Ok. A questão aqui primeiro é nós conseguimos perceber se realmente estamos em burnout e o que é burnout e se aquilo que nós estamos a sentir é burnout. Deixa-me dar um exemplo de como muitas vezes as palavras podem ser enganadoras daquilo que são o nosso estado de espírito. Eu vou recuar aqui uns 30, 40 anos e há 30, 40 anos tudo era trauma. E a palavra trauma começou a ter aqui um conjunto de conotações que muitas vezes não se aplicavam. Ou seja, as pessoas muitas vezes não tinham nenhum trauma. As pessoas o que tinham era uma experiência negativa. E nós não podemos viver sempre na busca do prazer. Ou seja, nós temos o prazer e temos dias maus, não é? E muitas das vezes as pessoas utilizavam a palavra trauma e com ela vinha um conjunto de significados muito mais pesados que realmente fazia. Portanto, a minha primeira sugestão é dizer o seguinte, ok, será que é burnout, será que não é? Eu estou-me a sentir diferente. Se calhar, quando eu digo estou-me a sentir diferente, eu coloquei aí vou-vos deixar aí um conjunto de dicas e com alguns factos-cheques, e se vocês perceberem que estão em exaustão emocional e perceber o que é isso, se têm uma menor realização profissional, se têm menor motivação e propósito de envolvimento e dedicação no vosso trabalho, se têm alguns sintomas físicos como a questão da fadiga, dores musculares, um menor bem-estar e satisfação com a vida em geral e a questão da deterioração das relações sociais e familiares, aí podem ser alguns indicadores que realmente vocês poderão aqui beneficiar, pelo menos com a questão da ciência psicológica, para vos ajudar a dar algumas competências para ultrapassarem esse tipo de situações. Perdão. Aqui em relação doutor, vou-lhe da só pedir para necessidade... eu vou só lhe pedir para ser um pouco mais rápido porque temos só mais 2 Vou ou ser 3 minutos. telegráfico. Exatamente. Ok, pronto. Vou ser telegráfico em relação aqui a... Entretanto, só à parte, aceitamos só mais uma, 2 questões máximo. Pode continuar. Em relação aqui à questão do SNS, posso-vos dizer que é um trabalho que já está a ser feito e que neste momento já há com participação perdão, de consultas da área da psicologia para isso. E que também está a ser trabalhada para que a questão do psicólogo do trabalho possa ser incorporado como mais uma dimensão de todas as questões organizacionais. Portanto, esta questão da saúde psicológica poder ser tratada e que acaba por ter um impacto muito grande, sim, faz sentido. Ora bem, em relação ao que é que nós podemos fazer em relação ao facto de estarem o dia todo passado em frente a uma cadeira aqui a questão tem a ver com nós podemos aqui encontrar um conjunto de outras tarefas ou atividades que nos são satisfatórias, que possam ser diferenciadas e encontrar momentos. Nós não podemos competir. Aqui para o Nuno, quando o Ivo Pereira diz que é uma situação isolada, é verdade que vocês estão numa situação isolada, mas há uma coisa que eu gostava de deixar aqui. Nós nunca poderemos
tentar entrar num ritmo que vamos competir contra as máquinas, porque vamos perder. Isto é a mesma coisa que eu agora decidir que vou treinar durante 5 anos para correr mais depressa com o carro. Não vou conseguir, nunca, nem que eu trago, nem por muito que eu tente. A questão é que nós precisamos aqui de perceber que nós não podemos competir com as máquinas e que temos que arranjar espaço e tempo para nós, é essencial. Tempo para nós escolhermos uma coisa que nos dê prazer. O envolvimento da atividade física também é muito importante e essas seriam as principais sugestões que darei. E acho que acabou o meu tempo, certo, Ivo? Tem tempo para mais uma questão. Só mais uma. Escolha uma. Aliás, escolha uma, olha, já agora disseram-lhe aqui é que tem mais votos, o máximo tempo deveria estar focado a trabalhar a seguir. Qual o máximo de tempo? Sim. O que é que acharia que seria o máximo tempo? A questão tem a ver, no vosso tempo, depende. Vou-lhe dar um exemplo. Se for, por exemplo, em reuniões em que apareçam muitas caras, 40 minutos seria, devia de haver pausas pelo menos 20 minutos. Eu vou dizer porque nosso cérebro processa muita energia para discriminar caras. E nós não estamos habituados a ser tão bombardeados como fomos agora e como estamos a ser agora, muitas vezes com as reuniões em que aparecem muitas caras. Por si só, isto faz com que o nosso cérebro ainda consuma maior energia, que nos dê uma sensação de maior fadiga. Portanto, se for trabalhar em frente a texto, ou diria que se nós conseguíssemos fazer uma pausazinha de 1h30, assim, 10 minutos. Se for com reuniões em que aparecem mais caras, 45 minutos para fazer uma pausazinha seria algo importante para se fazer. Mas fazer uma pausa a sério, quando digo uma pausa, é tomar um café, sair do lugar, levantar-se, não é ficar a ver vídeos ou ir trabalhar noutro documento, percebem? É mudar de contexto, sair, nem que venham cá fora, buscar, tomar um cafezinho, falar com um colega e perguntar como é que correu qualquer coisa. Ótimo. Olha, doutor, acho que gostamos muito de ter aqui. Acho que é uma opinião partilhada. Acho não, eu tenho certeza que gostei muito de ter aqui e penso que seja uma opinião partilhada, sem dúvida. Entretanto, estão aqui mais algumas questões. Eu não sei se, doutor, por acaso, se quiser manter aqui, se quiser estar ali pelo lobby, ali pelo canal do Sim. lobby, se existirem mais questões, se quiser depois responder por texto, esteja à vontade para responder por texto. Assim farei. Se alguém continuar a fazer questões, pronto, podem continuar a fazer questões à vontade por ali. Okay. E eu vou deixar os recursos. Exatamente, deixo no speaker notes os recursos. Também. Exatamente. Conjunto de recursos que vos podem ser úteis. Ótimo. Muito obrigado a todos. Obrigadíssimo. E até uma próxima oportunidade. Sim, senhora. Obrigadíssimo. Obrigado. Ora, entretanto, dê-me só um segundo. Entretanto, vamos agora para o próximo convidado. O próximo convidado é inglês. Aliás, é inglês, vai falar inglês. Vai-nos falar sobre. O próximo convidado é o Adele. Eu não sei dizer o nome, o segundo nome, lamento, que é um pouco complicado. Ele vai partilhar connosco algumas ideias sobre design orientado a objetos. Adele, are you there? Let me just unmute you. Okay. Let me see if you can hear me. Can you hear me? Ivo. Hello. Yeah, How are you? Sorry for the delay. And I'm happy to be here today with you. Thank you for being here. Yeah, if you want, you can start. So I don't want to waste any more time of you. So feel free. Can you share the screen? Yeah. Okay, all good. Yeah, I've told you how the Discord works, the lobby, the QA main stage. Basically, people will be writing in the lobby while you are talking, but you don't need to exactly pay attention to it. And at the end of the talk, you will have 20 minutes for your talk. And at the end, you will have like 5 minutes for Q&A. And people will write in the Q&A main stage. So yeah, just answer some questions in the end. So, okay, it's all yours. Yeah, hello everyone again. I hope you hear and understand me. I want to talk about, I hope you see everything okay. Talk about object-oriented design today. And right in the beginning, a little disclaimer.
when you start and to write your application, of course, you want to do it as fast as possible. So you don't think about object-oriented design or some patterns and so on. You just write the logic as fast as you can. Sorry at all. Just they are saying your sound is a bit too low. Low? Yeah, I don't know if you can increase it. Is it okay now? I guess it's good. Just confirm me, guys, that you're much better. Yeah, all good now. Yep. Okay. Thank you. I'm very close to proceed. micro right now. Okay, thank you. Yeah. But it's okay to write without thinking about object-oriented design in the beginning. But when your application become more and more complicated, the object-oriented structure, object-oriented design solutions, they are much more flexible, more stable, and as a result, if your code, if it's object-oriented, is much more maintainable than not object-oriented ones. So the end of disclaimer. So I will talk about complicated applications when it grows. So a little information about me, not so interesting. The first one, I wrote a book, Architecture of Complex Web Application, and I hope it will be available for free soon, maybe in the next month, but I'm not sure. And currently I'm working on my own plugin for PHP Storm IDE called Laravel IDE. So let's begin. This is an example of web controllers like post controller, account controller, and in complex applications, usually they become to have some common logic. Let's say it will be image uploading. Post controller wants to upload them images, and account controller wants to upload them images, and the logic is almost the same. But it's only almost the same because the folders were different, the image sizes are different, and it's not so easy sometimes to extract its logic somewhere else. So developers just copy pasted the logic in another class when they change the logic, and copy pasting the changes and so on. And when it happens often and often, the applications looks like that. So we have many classes and almost the same logic copy pasted there. And of course, it's not easy to maintain right now. Developers wants to remove this complication, and one of the ways to do it, to make some basic controller class and move all this logic there. So now our controllers are pretty thin, so we don't have common logic, and all common logic is there. This solution is good. At least it's much better than the previous one, but it also have some issues. And actually, this talk I wanted to speak about why is bad, why other ways is bad, and which way is better, so on and so on. But I found a good example of refactoring in my real project. So I just shortly speak why it's bad, which is better, and we will continue. So shortly, it's not so easy to configure the logic. For example, we have wanted to have image uploading logic one in the test project, but another in the production. And if you have this logic in the base class, it's not so easy to configure it correctly. Another problem when this logic also can grow and grow. The image uploading is not only uploading an image, it's just storing it somewhere. It's making the thumbnails and also filtering maybe, and also it become grow, and this base controller class becomes very huge. It's also a problem.
And the most popular solution is to dependency injection. When controllers don't extend some base controller, they don't extend anything, but they just ask the logic they want to use in as a dependency. For example, in PHP, it looks like that. So I use PHP 8 version, so we can describe the fields right in the constructor parameters. And this controller just asks an image uploader and bad words filter dependency and as a constructor, and then use it. So it doesn't think where to get this logic. The application will be configured and we will provide these dependencies to this controller, and controller don't think about it. And now I will show you my project a bit, just to explain what I will talk about later. So my product is just plugin for this IDE, and one of its features is code generation. So I can create, for example, controller easily, right? And it's created. But it's easy example. But what about creating a middleware class? Middleware class is also just a class, but it also should be registered in the application. And my plugin is created this class also, and it is registered in the application by this plugin. So the logic is a bit complicated now. My plugin has a lot of options. For example, which quotes the user prefer in the generated code, and a lot of hours. Also, each code generation has a lot of options. For example, middleware, base classes, namespace, which is default, and then when we fill the dialog here, these values also is a model. And now I can continue my presentation. And when I implement code generator, I have only one interface, and in this interface, which have one method. This language is Kotlin. My plugin wrote in Kotlin, so I think you understand everything. This interface will have one method, and I just provide 3 parameters, all application settings. The setting for this code generation, which I use now, and generation class name, the class name and all parameters user just filled in this dialog. Also, I have base file template generator class, a big, huge class with all the logic implemented, how to work with file templates, how to create files and open it in editor, and so on. And each of its method also asks some parameters, and you see they also almost the same. And then I have classes which just extend this base file template and implement the generate code method just by generate class code. This is a simple one. But for example, middleware generator, it also just generates the class code, but then it implements the logic to register this middleware class in the application. And the structure of the classes is this. So we have interface, we have abstract class base file template generator, and a lot of inheritors of this base class, and all of them, it just implements some logic and uses
this class. So if we return a bit back, you see the methods almost always asks these three parameters like settings, class name, settings, class name. But some of them, like the get template code, doesn't ask, for example, class name. But as you see, the order of these parameters is not the same. That means sometimes in the beginning, I need only this one, but then I added generation settings, when I need the whole settings, and I add this, and with each of these changes, after adding some parameters to this method, I have to find all these method calls and add it there. So in this application, it's not a big problem because the classes is not so big, but I saw the projects with hundreds calls of one method, and it's very big of pain just to add a parameter there. If you look a bit more about it to this code, you can see that these three parameters, three objects like settings, generation settings, and class name, almost always together. And they are, if they are together, or maybe it's a good idea to just link it together in the code. Let's just try to do it. We can create a data transfer object class. It's a pattern here, but it's not important. Just class which has these fields in it. It's public field, settings, and class name. And now we can refactor these methods to these ones. So all these huge lists of parameters become a bit shorter. So we just provide generation object and other parameters to this method, which is much easier. And at least I can show it in one screen now. Okay, it was a good refactoring, but let's see more precise, more accurately to here. So we have base file template code generator class, which doesn't have anything inside, just a bunch of methods like generate class code, create PHP file, get template code. And each of these methods wants a generation object, class generation object, each. And we have one class with data, class generation, and another class with huge list of methods. It's not only 5, actually, it's about 20 methods in the real code, but it's not. So a lot of methods which uses this object without any other state. And I think maybe you understand it's not also good. And if you see this in your code, maybe better to move these methods inside this class to make the data it work, to make it closer to the data it works. So we can make another refactoring, just move this method inside this class generation class. And I see they become much more simpler, and parameters it's really more convenient to see this code instead of previous one, right? So after that, we don't need base file template generator class. We can middleware generator to extend to just implement the interface. Just use the class generation class after that. We don't need this big inheritance structure and also abstract classes and other dependencies. We can just use class generation object and
without any base class. Okay, and as you see, we just removed a lot of parameters from the methods, and this is a real GitHub screenshot, so we can see how easier and better code become. And the structure. So you have 6 minutes. 6? Yeah. Oh, no problem, 6 actually. more 5 for QA then. Actually, I'm finishing, so no problem. Okay. Awesome. Yeah, and as you see, the structure become more simple. So we just interface, and with interface implementers. And in the beginning, I talked about dependency injection, and this is not a dependency injection. As you see, we just create this class here without any dependency injection, because actually in my plugin, I don't use dependency injection. The architecture is a bit different. But if you want to use dependency injection, this class can be created by abstract factory. We can use abstract factory pattern, and I want to speak about conclusions. Avoid any base classes. So if, especially if you want to create abstract class and call it base something, base file template or base controller, it's usually not a bit a good one. So try to make your structure more flattened. So if you see the same list of parameters which met too often in the methods, maybe they want to be grouped together to own class. So you definitely should think about it. And also, if you see if method not in the good place, maybe method wants to be in our class, it's more logical there to be there. Don't hesitate just to move it. It's usually will be better for your application. Basically, if you guys have any questions meanwhile, yes, I just wanted to share some thoughts about object-driven design and the refactoring I did just last week. So maybe they will be useful for you also. Thank you. Thank you. Feel free, guys, to send some questions to QA main stage. Meanwhile, question. Yeah. Okay. Can you please write that just so I can find something here? Okay. Adol, I don't know if you have seen. You have like a question now. In the chat or so? Yeah, in the channel QA main stage. Oh. You have time, so all good. Okay. Okay. No, it's up. Yeah. Yeah. Sorry for so many channels in Portuguese. I understand it must be difficult to find something there. Yeah, right there. Oh, design patterns. Yeah, I also wanted to say about design patterns. Some developers like make a cargo cult about design patterns. So we think about a lot, and we want to build their application just to use these patterns a lot. But patterns shouldn't be like a goal to use it. Maybe if you just have some task, I wanted to abstract the creation logic for can I just return to my, yes. If I want to abstract how I create this object, I can use abstract factory pattern. That's it. So, but I saw some developers just want to use some pattern. Like if I work with database, I definitely should use a repository pattern. That's not a good thought, I think. So you should just think about more basic things
about object variation, about cohesion and coupling. So I can recommend books, Refactoring book from Martin Fowler, The Clean Code and Clean Architecture from Uncle Bob. But I think it's just a classic for object-oriented design. So that's it. About keys. Oh, about functional, yes. I saw I know one guy who talks a lot about true object-oriented programming, and he sometimes show the code he writes, and it's actually a functional code. So the true object-oriented code and true functional code is the same. And it looks very, very, very similar. So sometimes for some data structures, the object-oriented is better. But in my plugin, I use functional programming a lot. And in each application, you have procedure code, and object-oriented code, and functional code, but it's not the same size. Sometimes object code is more, you have more object code, or sometimes you have more functional code, but they live together without any problems. So, okay. And about keep it simple, each developer understands these keep it simple principles of their own way. So for some developer, this code is simple. For another developer, this code is not simple. And actually, it's hard to talk about this principle. Simple, it's not a concrete word, as I said. So I don't like these keys because each developer has own keys. Makes sense. Yeah, exactly. Yeah, that's because it's very subjective. What is for you or keys for me? Exactly. Yeah, makes total For sense. me, Haskell code is the most simple thing you could ever imagine, but I doubt you could read it. Yeah. I don't know if there are any other questions. You have more 2 minutes because there is one more question. Best use case for OOP and for functional. I have very good answer about it. I like the curious one, command query segregation principle, responsibility segregation, when you have your application, but all of the logic which writes the code, which changes the state, like you publish post or create something, it's called write part. And we have another part of application when we read something. For example, just you select queries for SQL. We can explain simply the read part only uses select queries, or write part usually use insert, update, delete queries. So read part, write part. And functional programming is suites very good for read part. Object-oriented programming suites a lot much better for write part. That's my opinion. It's just a very good example of best use cases for OOP and functional programming. And it also will be in my book, which I hope to release soon. Damn, I was talking about. I was saying your book is really good. I've read it. I've known a few people that are here as well. They've read it as well, and they've liked it a lot. So yeah, I was saying if you want to add anything, any reference to the book, for example, you can add it to the speaker notes.
which is just below the main stage. Yeah. Yeah. Okay. Like Okay. you I'll can try. add contacts and anything related to you that you might want to share. Just do Yes, that. I'll. So thank you, Ivo. Thank you, Ava. We really like to have you here. Really, a no lot. problem. Don't think about it a lot. Goodbye. Thanks a lot, mano. Thank you. Bem, vamos então, para não perdermos mais tempo, vamos prosseguir para o terceiro speaker da noite. Carlos, deixa-me só confirmar se o Carlos está aqui. Estou. Conseguem-me ouvir? Aqui está o Carlos. Sim, Ok, perfeito. conseguimos sim. E agora pergunto, conseguem-me ver? Espera aí, dá-me só um segundo. Conseguimos te ver, impecável. Impecável. Tá. Então, eu vou partilhar aqui o meu ecrã Se faz favor. que está no Discord. Ora bem, eu vou entrar mais numa de interação com as pessoas que estão a ver, com os visualizadores, vou dizer assim, e vou tentar sempre, porque eu acredito que algumas palavras sejam self-explanatory ou sejam fáceis de entendimento, mas que possa haver dúvidas. E eu vou então explicar o que é a VXG. A VXG é uma plataforma, ou vai ser, aliás, porque ainda não está desenvolvido, vai ser uma plataforma onde permite aos gamers ou esports players recreacionais ou semi-amadores, amadores, como quiserem chamar, os nomes todos que tenham na vossa cabeça, que permite monetizar então a sua skill, sem terem que colocar tempo absurdo para irem a torneios qualificadores e perderem N tempo a tentarem monetizar a sua skill ou até mesmo chegar a uma equipa. Quando não conseguem depois de monetizar, o que acabam por acontecer tendem a ir para streams, tendem a ir para YouTubes ou Twitch. E em suma, em nutshell, é uma plataforma que permite monetizar a skill de um jogador em dinheiro, monetização. E, portanto, a VXG, como eu estava a dizer, está focada em providenciar essa estrutura e fácil acesso à monetização de videojogos, principalmente os online e que sejam de competição direta, ou seja, de 1v1, ou permite fazer essa monetização e trazer o fácil acesso a essa monetização, porque hoje em dia, não sei se aqui alguém é familiarizado com o termo, ou melhor, com a indústria do gaming e dos esportes, mas para chegar a um certo nível não tens fácil acesso. Se não tiveres patrocínios, provavelmente não vais lá chegar. Se não fores um bom streamer, também não vais lá chegar. Tem todas estas componentes que não trazem acesso às pessoas, ou por exemplo, a um jovem de 16 anos que queira começar a enverdar por esse caminho, não há esse acesso. E a VXG pretende mesmo fazer isso, é trazer essa democratização do sistema atual dos esportes e uma estrutura que permite então a todos os jogadores monetizarem e receberem digitais ou dinheiro físico, como quiserem chamar, ou o que seja. Portanto, tornarem-se jogadores pagos. Quer eles percam ou quer eles ganham, como vocês veem aqui no final, é um sistema que nós montamos chamado Rakeback, já utilizado na PokerStars anteriormente. Hoje em dia já não tem esse nome, e nós trouxemos então essa mecânica para que os jogadores, especialmente os que estão a iniciar, não tenham que ser imediatamente profitable ou tenham que ganhar mais torneios ou mais matches instantâneos ou mais sit and goes. Não têm que ser mais vencedores e conseguem ter sempre um overall break-even, ou mesmo sendo break-even sem essa skill, sendo break-even na skill, na monetização de skill, conseguem ter ainda um cashback, um rateback, digamos assim, para lhes trazer então o overall winning de profit em ganhos para cima. Não sei se fez sentido para todos e deixo aqui a abertura para questões já neste slide. Portanto, era como eu estava a dizer no slide inicial, em que nós estamos a tentar resolver alguns problemas, que é a difícil monetização de skill de um jogador e monetizar também o seu tempo através de mecânicas como o rakeback, a falta de uma estrutura, de um ambiente estrutural para qualquer tipo de tolerância de risco, não existir um fácil acesso e uma plataforma user-friendly. Eu aqui, quando faço a comparação, faço mesmo comparação às majors,
por exemplo, uma ESL ou mesmo uma Faceit ou uma Challenger Mode, não tem um Challenger é até uma plataforma mais ou menos user-friendly, mas os restantes é extremamente aborrecido navegar na plataforma deles, para além da quantidade de cliques que é necessário para começar a jogar. E nem há uma possibilidade de monetizar. Os jogadores independentes não conseguem ter um início de carreira porque têm que sempre acabam sempre por recorrer ao Twitch ou ao YouTube para monetizarem aquilo que é a sua fonte de rendimento que é envereda por esses caminhos. E a solução foi o que nós pensámos que era trazer liquidez para os jogadores, chamemos-lhe recreacionais, pode ser outro termo, de amadores, pode ser semi-profissionais, que recorrem sempre a terceiras partes para conseguirem jogar em equipas e que não são remunerados de uma maneira decente. Introduzir essa estrutura que estavas a falar, utilizar uma plataforma em cima do Twitch ou do YouTube, ou mesmo o inverso, utilizar o YouTube ou o Twitch em cima de uma plataforma que em suma monetize aquilo que é o teu conteúdo, porque onde eu estou a tentar chegar é um jogador, um videogamer que faça disto de vida, ele em suma ele é um criador de conteúdo, porque ele não está a monetizar aquilo que realmente é a sua skill, que é jogar, ou pelo menos ser mais ou menos bom naquele jogo e entreter pessoas. Ele tem que recorrer a plataformas como o YouTube ou o Twitch para monetizar o seu conteúdo, e depois escala por Instagrams ou Facebooks, mas em suma é isto, eles monetizam o seu conteúdo, não monetizam a skill que têm a fazer jogos, ou a jogar jogos. E depois também trazer essa diferentes riscos, diferentes tolerâncias de risco às pessoas, porque nem toda a gente tem $100 para carregar num dia, ou nem toda a gente tem $1.000 para começar. Portanto, diferentes tolerâncias de risco às pessoas e para os novos jogadores, e não é preciso ter uma equipa ou um sponsorship ou assinar alguns contratos com terceiras partes para começar a monetizar a sua skill. Este aqui é um slide que tenta trazer o porquê de agora. Todos nós vimos a aceleração que houve do mundo digital e plataformas digitais e o que seja pós-Covid, principalmente março de 2020 foi o ponto crítico para a maior parte das pessoas, das empresas, em que tiveram obrigatoriamente de começar a entender que a rapidez digital é muito melhor e muitas das vezes mais segura do que uma rapidez física, principalmente em documentação. Eu dou-vos o exemplo, ainda há pouco tempo fui a um cartório fazer uma alteração de um livrete, do nome do livrete, e a senhora, para me dar algumas informações, teve de tirar um dossiê e recorrer a páginas e páginas e páginas. Portanto, onde eu quero chegar é tudo que seja digital, principalmente pagamentos e formas de monetizar skills, vai-se começar a existir cada vez mais plataformas que permitam essas mecânicas. E eu trago aqui 2 exemplos, um deles é da Reserva Federal dos Estados Unidos, a governadora Lael Brainard, que ela própria admite o que eu estou a dizer. Portanto, eu não sou aqui nenhum guru, não sou aqui nenhum gênio para chegar ao mais um, não é? Isto vem de pessoas que sabem o que sofreram na fase do Covid, principalmente com os stimulus checks do lado deles, que não conseguiam chegar a toda a gente, que houve problemas em níveis de segurança, pessoas a levantar estímulos de outras pessoas. Portanto, ela própria admite aqui que a descentralização acaba por ser um dos pontos, ou seja, e a democratização através de pequenas comunidades e por aí adiante, que é distributed ledgers, smart contracts, e estejam à vontade para ler. E depois temos o CEO também da All-Star a confirmar aquilo de algumas pesquisas que nós fizemos, a equipa, confirmar que dos 2,7 bilhões de gamers que existem no mundo, só existem cerca de 90 mil a 100 mil profissionais, ou seja, é uma discrepância gigante. Passamos de 2,7 bilhões para milhares, ou seja, há aqui uma camada gigante, e a analogia que eu faço é quando a indústria financeira começou a permitir o investimento do retalho nas stocks, foi aí que começou realmente a haver
os pumps, vou-lhe chamar assim, da indústria financeira e muitas pessoas a conseguirem monetizar outros conhecimentos para além do seu emprego. Portanto, oportunidades é isso que eu tento mostrar neste slide. Estes 2 slides seguintes é mesmo para mostrar o quão o mercado é gigante e para ir também de encontro ao slide anterior em que o Nick, não é que eu o conheça, o Nick Womo está a indicar, nós estamos basicamente no fundo do que é os esportes e do gaming. Lá está, aqui a source é a Newzoo, podem verificar, a Ásia tem uma quantidade absurda de jogadores que não são profissionais muitas das vezes, e aqui indica o que falta. Portanto, os jogadores, ou os esports players, onde é que fazem dinheiro? Fazem de sponsorships, de media rights, publisher fees, merchandising tickets, digital, mundo digital e streaming. Portanto, onde é que está a skill? Onde é que está a monetização direta de skill? É aqui eu não vou chamar nicho que nós encontramos, acho que play to earns estão agora a crescer, mas isto imagina uma plataforma PokerStars, digamos assim, mas em vez de teres um jogo só, que é o póquer, porque para mim o póquer é um jogo, e quando eu joguei póquer há alguns anos, posso dizer que fui semi-profissional, e o póquer, quando tu levas a um certo nível, para além do que é a variância, aquilo é um jogo de cartas que não vai mais para além da sorte. E uma frase muito simples que eu indico é: porque é que são quase sempre os mesmos a ganhar? É uma grande diferença. Quando estudam muito o jogo e começam a perceber que o número de combinações de cartas possíveis é estática, tu consegues perceber onde é que estás a bloquear algumas cartas e algumas combinações. Mas eu também não quero entrar por aí. A minha analogia era que imaginem uma PokerStars em que, em vez de estarem a jogar póquer, estão a jogar FIFA, ou estão a jogar CSGO, ou estão a jogar Rocket League, ou estão a jogar xadrez, ou estão a jogar... Imaginem os jogos que estejam abertos, com uma API aberta, podem monetizar jogando com outras pessoas. Ao vosso interesse. Não tem que ser jogarem a 100 euros, nem a 500, nos high stakes, como os esports players jogam. Podem começar por $1, como podem começar por 2, etc, etc. Depois há outras mecânicas que tornam interessante a plataforma, do meu ponto de vista, como é óbvio. Eu trago sempre esta parte porque eu joguei e eu lembro-me Só uma parte, Carlos, desculpa, põe só em full screen para se conseguir ler melhor, quem estiver a ver. Estavam ali a comentar no chat. Espera aí, tens 2 minutos. 2 minutos. Portanto, eu fui jogador de póquer, mais ou menos. Não era profissional, lá está, tinha trabalho, continuava, mas consegui monetizar e tirar algum cash. Na fase que não era regulamentado, ainda por cima. Mas a PokerStars, antes de ser vendida à Maia, por 4, qualquer coisa bilhões, eles tinham um sistema de rakeback muito interessante, que era conseguires até 50% de rakeback. E havia outras plataformas externas que conseguias ainda trazer mais rakeback, ou seja, tu conseguias fazer um stack mais ou menos até 70%. Eu era um jogador desse género, que colocava muito volume para ir buscar as recompensas que a plataforma me dava. Ou seja, eu era mais ou menos um jogador, eu era profitable, sim, muito pouco profitable na minha skill, mas onde eu ia buscar a maior parte da quantidade de cash era sim nos rakebacks, porque eu percebi, e também tive conhecimento com outras pessoas dentro das comunidades, que é, tu só tinhas que colocar o volume, teres uma certa estratégia, jogar mais ou menos o jogo bem, a variância é o que é, nós não estamos cá para a variância de curto prazo, estamos sim para de longo termo, porque é sempre balanceado. E a partir daí, então fiz umas boas bancas, e depois, como é óbvio, tem sempre a parte mental, etc. Mas as mecânicas são muito semelhantes. E pronto, a plataforma, entre aspas, é isto. Nós temos uma equipa assembled já, não temos aqui o back-end porque este slide não está atualizado, mas já temos o back-end feito. Eu até consultei aqui uma pessoa da comunidade, que era o Nuno, e agradeço imenso pela transparência que ele teve comigo, porque me permitiu avançar sem me bloquear e foi sempre transparente, conseguindo responder a outras coisas. Portanto, obrigado pelo vosso tempo e estou aberto a questões. Não pensei que ia demorar tanto tempo. Muito obrigado. No final acaba sempre por demorar mais um pouco quando se começa a apresentar. Muito obrigado pela apresentação. Entretanto, já tens aqui algumas questões. As questões estão no separador, chat. mas exatamente, estão no que há main stage. Main stage, yeah. Isso é Discord ou não? É no Discord, sim.
Em último E- caso, se tiveres com muita coisa, Sim, nós qualquer coisa ler para podemos. ti. Exatamente. Não, é no Mind Stage, não era? Aqui há main Main stage, stage, exatamente. exatamente, é Exatamente, isso aí mesmo. mesmo. Aí mesmo. Era ali onde estavas. Era Cima, onde eu cima, estava. cima, cima. Aqui o é Main Exatamente. Stage. Ok. O capa, deixa-me só Então, fazer. Ok, eu ainda não pus o separador, mas olha, foi quando o gafanhoto comecei a é falar. ali onde, no último post. Team Post, desculpem. Não, está certo, está certo. Desce para baixo. Começa aí no gafanhoto, que sou eu. No gafanhoto. Ok, jogos. Mais para Sim, cima, estou não, trocado mais nas para horas. Sim. Esse. Ok. Ok. É no Adelphi. Já me tentei dedicar ao StarCraft, mas, impossível. Gafanhoto, o meu conselho é, o início é sempre o mais difícil, porque ou às vezes não tens pessoas que joguem ou queiram chegar ao mesmo nível de monetização e não estão para aí tanto viradas, é só diversão. Então começa a ser difícil, começas muito independentemente. No momento em que começas a perceber algumas comunidades, no meu tempo era o Skype, nos grupos de póquer, eu ia muito ao 2+2, que era o fórum, ao main fórum de póquer, e ia sempre lendo coisinhas, estava sempre pregado ali ao fórum, e ia vendo alguns Skypes, grupos de Skype free que dava para entrar. Pá, depois começas a perceber quem é que é o gajo que está ali a mandar cartas, digamos assim, a partilhar mãos, que joga, etc. Tenta interagir com ele no grupo, como vocês estavam a dizer, interajam no Discord, porque depois cria aquela confiança e vocês começam a partilhar sessões. Ele começa-te a ver como é que tu jogas, tu começam a partilhar estratégia e muito por aí. E depois, provavelmente, começas a crescer ou até a estudar mais estratégia. A partilha é muito importante, principalmente neste tipo de jogos, ou jogos em si, é partilhar conteúdo um com o outro para eu perceber o que é que o outro está a pensar, da maneira certa que é. Eu não cheguei, imagina, eu não, pessoalmente no início, não é que eu fosse um mau jogador no início, mas mandei muitas bancas abaixo. Mandei, porque pensava só para mim, via vídeos de outros, às vezes queria mimificar o que via os profissionais a fazer, até que decidi começar realmente a estudar o jogo, estratégia mesmo a sério, pá, e as coisas, posso dizer que tive sorte, talvez, de ir parar a grupos de medium stakes e high stakes e começar a ver o mindset. E assim, errar faz parte do processo. Este parece o clichê, faz parte. Tens que partilhar os teus erros com outras pessoas que estejam, vou dizer, ao mesmo nível que tu ou até mesmo maior. Porque se tu tiveres com o mesmo foco, que é eu vou monetizar a minha skill de StarCraft, se alguém estiver no mesmo foco que tu, vai-te conseguir dizer, olha, eu não jogava assim, eu não fazia isto. E tu já também tens de ter aquela abertura de ouvir, não é? Mas é isso, é muito apontar o dedo, olha, eu Tens não jogava mais assim. um minuto. Ok. Por isso, se quiseres, acelerei um pouco nas respostas. Sim, Ou é ainda isso. conseguires responder mais algumas. Este método Play to Earn aplica-se a qualquer jogo ou não? Aplica-se, exemplo, sim, Counter-Strike. Qualquer jogo que dê para nós recebermos a data, retrieve some data, nós conseguimos manipular. E inicialmente nós temos um batch de jogos e vai ser por aí. Quais são os próximos passos? Nós estamos a desenvolver o MVP e felizmente caiu um anjo do céu. O Nuno também tinha sido, o Nuno Donato, mas caiu um anjo do céu que sabe programar tanto em Python como em blockchain, por exemplo, em Solidity e foi um anjo do céu. Jogos Civilization, StarCraft, xadrez está incluído. Este início, gafanhoto, vai ser xadrez, PUBG, Rocket League e FIFA. Nós depois vamos abrir pós-MVP, vamos abrir mais jogos e vai ser, dos jogos que a gente incluir, vai ser 50% escolhido pela comunidade e os outros 50% por nós. Pergunta na brincadeira, para quando esportes na ASMR? Não tenho essa resposta. Não tenho mesmo. De um ponto de vista menos técnico, mais ético, por falta de palavra melhor, como prevém lidar com os possíveis vícios, nós, numa fase mais avançada do projeto, no nosso roadmap, nós temos a intenção de desenvolver um antibot anti-cheating e começar a trazer estatísticas dos jogadores mesmo cru. Não é vender estatística, mas vender a plataforma, uma subscrição para a plataforma que vos permita ter acesso às vossas estatísticas e às estatísticas de outros jogadores, para poderem então começar a trazer um level up ao vosso jogo. Antecipa-se necessário alguma licença de jogos? Depende, se for blockchain não, se for em dinheiro físico, fiat currencies, vai ter que existir licenças para operar nessa plataforma. Sim, vai ter que ser licenciada a parte de fiat, não de cryptocurrencies. Vais ter OAD, Nuno, por favor elucida-me, e fechado. O OD já agora eu posso dar aqui uns bitites. O OD é tipo um Age of Empires open source.
Ok. E a pergunta do Nuno. Exato. Provavelmente. Nós provavelmente. costumávamos jogar aqui às Ok, sextas. ok. Porque o interesse aqui é o nosso interesse como casa, nós somos uma agregadora, ok? Como o YouTube é uma agregadora, como o Uber é uma agregadora, como uma Amazon é uma agregadora. E nós tiramos uma fee, mas essa fee é a mecânica do rakeback, é vocês depois vão lá buscar, ou os jogadores que jogarem vão buscar uma porcentagem dessa fee, consoante um ranking, mais rakeback vocês têm. Isto tem a ver com o uso que está da plataforma. E pensa nisto, nós queremos volume, entre aspas. Ou seja, os jogos que tiverem mais volume são os que nos vão atrair mais. Ou seja, se a comunidade, imagina que uma comunidade decide, ok, este jogo tem que ir para um número de votos, imagina numa poll, nós vamos introduzir, para além porque foi a comunidade que decidiu, acha que tem volume, o voto, a votação também nos traz esse indicador, e assim, não nos custa, não é por mais um server, ou por mais o que seja, mais um bocadinho de memória do server, que nos vai custar ter um jogo a mais, ok? Não é por aí, não é por aí. Nós quisermos foi, num MVP, ter estes 4 jogos, porque foi aqueles que entre aspas, selecionámos, e não faz sentido a gente também estar a mandar tudo, as cartas todas, e depois, se calhar há erros que nós temos de resolver de todos os jogos, em vez de só temos 4, facilita bastante se houver erros, mesmo pós Só beta para testing. terminar, já passaste um pouco do tempo. Carlos Escobar. Ó capa. Pronto, Espero que tenham gostado e não é isto. eu gostei, eu já tinha comentado contigo a ideia, acho a ideia fantástica. Eu cá para mim Portanto, vou olha. meter só mesmo pelo xadrez. Exato. Pronto, Pá, e é acho que isso, aqui na olha. comunidade ainda temos aqui uns jogos que nos conseguimos meter. É assim, o xadrez, por exemplo, é interessante. Eu comuniquei com os Muito responsáveis rápido. do 20 Light Chess, segundos. e eles deram-nos a permissão API aberta, e nós, entre aspas, vamos monitorizar as pessoas que tiverem mais do que uma tema aberta para não haver batota no xadrez, por exemplo. Sim, Ótimo. isso mesmo. Exatamente. Bem, se quiserem mais perguntas, se quiserem continuar esta discussão, podem continuar no lobby. Entretanto, vamos passar para o João Luís, que é a próxima tal. Já estamos um pouco atrasados, quero depois ter começar há 20 minutos. Ouves-me bem? Estou a ouvir impecável. Boa. Olá. Estás aí, impecável. Pronto. Deixar falar que já está tudo atrasado, já atrasei isto tudo. Força, Não há estás à problema. vontade. Não há problema. Portanto, boa noite. É interessante ver que ainda existe 38 participantes a esta hora. Espero que este tempo vos valha a pena. A menos a mim vai-me valer, acho eu. Já faz algum tempo que não falo. Estou habituado a falar em público, portanto isto é uma experiência nova. Portanto, deixem-me ver aqui as notas. Ok. Portanto, vou só fazer uma pequena introdução rápida para tirar isso do caminho e a seguir vou saltar logo o assunto. Breve sobre mim, me chamo João Luís. Nos últimos 10 anos tenho composto música para jogos, filmes, anúncios. Alguns dos trabalhos para os quais fiz música ganharam prémios ou receberam nomeações em festivais internacionais de filme. Fiz anúncios, alguns dos quais com algumas centenas de milhares de visualizações. Tive um jogo com 97% no Steam. Tive a oportunidade de colaborar como compositor com 3 nomeações de Emmys e com um produtor cuja vasta lista de colaborações envolve o vocalista dos Iron Maiden, que para quem me conhece eu sou um fã. Portanto, tirando isso agora da frente, saltando para uma paixão minha, que é claro, música. E a minha experiência está muito à volta de, como eu disse, jogos, filmes, anúncios e outros projetos tipo e-books e teatro e etc. Atualmente estou a trabalhar full-time num projeto indie para o Canadá e gostaria de vos falar, de vos informar, porque é uma área que passa muito despercebida, a não ser que vocês vão procurar especificamente o behind the scenes na música, geralmente não vem ao de cima o trabalho que passa-se por trás. Portanto, vou-vos só encaminhar-vos desde o início até o fim, se tivermos tempo o suficiente. Portanto, começando, vocês são um game developer ou uma empresa e vocês decidem que querem contratar um compositor.
E, ok, como é que vocês encontram um compositor, ou como é que uma empresa encontra um compositor? E geralmente há três maneiras. Uma é por referência, que é alguém diz, opa, eu conheço este gajo, ele fez um bom trabalho no meu projeto, tenta falar com ele. E maior parte dos casos, os trabalhos que os compositores conseguem vêm através disto, quer seja por um agente ou por um amigo, realizador, etc. Isto porque geralmente isto são produções de longo prazo e a música tem um impacto tão grande em como o produto vai ser, como a audiência vai sentir o jogo, que é importante ter a pessoa certa e não é só a pessoa certa em saber compor música, mas a pessoa certa em ser um membro de uma equipa e entregar a tempo e perceber o processo todo do videojogo. A segunda forma mais comum é online, através de fóruns, através de redes sociais, onde a empresa vai publicar a sua vaga para um compositor. E a terceira maneira é eventos de networking, GDCs, outros eventos de videojogos, onde simplesmente uma pessoa aparece, traz os cartões de visita e diz: olá, eu sou compositor, gosto do vosso jogo, se alguma vez precisarem, está aqui o meu cartão. E às vezes isso também, esse tipo de colaborações começam assim, muitas delas até começam. Passando um pouco de tempo à frente, a empresa, caso vocês tenham mais do que um compositor, ou a empresa tem mais do que um compositor, vão fazer um processo de seleção. E muitas vezes o que se passa é, vocês têm um briefing que vos diz um pouco sobre o jogo, a música que eles querem que o compositor componha, tipo, quer uma música para o overworld deste nível, que é quando isto está a acontecer. Ou então dão só um vídeo, uma vez fiz fiz parte de um processo de seleção para um ramo da PUBG e por acaso não consegui o projeto dessa vez, mas fiquei lisonjeado por ter sido convidado. Mas o que eles me enviaram foi um bocado de informação, mais um vídeo de simplesmente a mexerem no menu. E queriam que fizesse uma faixa por cima disso. E depois, basicamente, perguntas que vocês querem, as respostas que vocês querem encontrar é: será que o compositor percebe o que estão à procura? Se não percebe, ele tenta perceber o que é com o feedback. Será que está aberto a feedback? Ele é eficiente? As demos soam bem? É organizado? Entrega a tempo? E isso basicamente é uma pessoa fixe de trabalhar. E isso tem um impacto tão grande que muitas vezes é subestimado. A seguir disso, a seguir de fazerem um lock no compositor, existe o chamado, no filme, na indústria dos filmes, é chamado spotting session. O spotting session é quando o compositor e o realizador encontram-se numa sala e vem o equivalente ao rough cut, que é tipo um esboço do filme, da edição do filme, e tem o Empty Time Code. O Empty Time Code é tipo a contagem do filme, mas com os frames incluídos. E então, essa reunião é tipo ambos a verem o filme e o realizador dizer: ok, estou a pensar neste frame até este frame aqui, estou a pensar em ter música. E como um compositor é novo, o realizador já esteve a trabalhar neste projeto há meses ou possivelmente anos, e o compositor está a chegar pela primeira vez e logo vai ter um ponto de vista mais fresco, mas também não tão profundo quanto o realizador. E parte do nosso trabalho é tentar entrar na mente dessas pessoas e tentar recuperar esse caminho todo que eles já percorreram para poder ver o filme com os mesmos olhos. Então, tem muitas perguntas, tipo: ok, queres música aqui? Ok, e porquê é que precisas de música? E que estilo é que é? Mas o que é que querem que o público sinta? Há coisas, por exemplo, um exemplo fácil é num filme de terror em que a personagem entra naquele quarto escuro que vocês sabem que naquele não deve entrar, e depois começa a nota grave a tocar e vocês já estão a pensar: sai dessa sala, meu. Só que depois nada acontece. Isso é de propósito, isso é o realizador a dizer: eu quero fazer algo acontecer, mas não acontece. E nós: ok, fixe. E tomamos os apontamentos todos.
pá, este tipo de reuniões pode demorar imenso. Pá, uma curta que uma vez fiz, que era só de 10 minutos, tivemos uma reunião de 2 ou 3 horas a falar de filosofias e etc. Era uma curta sobre. Era um short doc, era um documentário curta, que falava, era em uma entrevista a 3 mulheres que tinham sobrevivido a abusos sexuais. E então era um tema muito profundo e a realizadora e a produtora estavam a confiar em mim para contar uma história pesadíssima. Então, pá, foi uma reunião muito intensa, mas, pá, que deu frutos. E essas reuniões são essenciais. Isso acontece o mesmo em videojogos. Mas em videojogos não tem frames, tem níveis e tem a implementação da música. Opa, como é que a música vai ser implementada? Como é que vai funcionar? É o modo é horizontal ou vertical a interatividade entre as faixas. Isto são outros termos que daria para um outro toque. Portanto, passado o spotting session e depois do compositor ter a lista toda do que fazer, o compositor o compositor e o realizador vão fazer um contrato. E é uma coisa muito interessante da minha experiência. Portanto, nos últimos 10 anos, na minha experiência, eu já trabalhei com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Alemanha, Áustria, Itália, Inglaterra, Irlanda e Portugal. E Portugal é o único país onde existe sempre uma hesitação para contratos. Não sempre, mas a maior parte das vezes. Que é estranho, mas é uma realidade. O contrato, neste caso, não é para ver quem é que vai processar quem assim que quebrar alguma coisa. O contrato, o principal objetivo do contrato é ter a certeza, porque isto é um projeto de longo prazo, com muito financiamento envolvido, é ter a certeza que ambas as partes têm uma noção muito clara do que é esperado um do outro. E isso é muito importante. E depois há outra coisa no contrato com o compositor que é importante, que muitas empresas esquecem-se, que é os direitos de autor. Existe uma noção errada de direitos de autor, de que as empresas precisam ter os direitos de autor da música para poderem correr a música. Isso é errado. Basicamente, quem paga os compositores pelos direitos das músicas são chamadas PRO, que são Performance Rights Organizations. No caso, em Portugal é a SPA, Sociedade Portuguesa de Autores. E eles aí recebem o dinheiro dos broadcasters, rádios, televisões, teatros, avenues, etc. E, portanto, eu registro uma música com a SPA, a rádio, sei lá, a Antena 3 ou coisa assim, eles pagam uma licença à SPA para poderem correr a música, para poder fazer um negócio com a música de outras pessoas. E eles enviam o chamado Music Cue Sheet, que é com toda a informação de que quando é que um artista é tocado, a que horas, por quanto tempo, etc. E isso tudo depois, os direitos são divididos pelos compositores. Portanto, nada tem a ver com as empresas estarem a pagar a mais se não tiverem os direitos. O que vocês querem mesmo é uma licença. E, portanto, o outro motivo que vocês querem um contrato é, se não têm um contrato, legalmente não têm nada. Porque, geralmente, a lei em todos os países, ou quase todos os países, diz que o copyright existe no momento de criação da arte que estás a fazer. Portanto, se eu faço uma música agora, eu tenho automaticamente o ownership dessa música. E, portanto, se não houver um contrato a dizer que eu passei uma licença a alguém, essa licença não existe. Portanto, a licença é algo bom a ter e o contrato é algo sempre bom a ter. Além que, pronto, protege daqueles momentos em que assumimos alguma coisa. O compositor ele é que deve pagar por orquestra. Não somos nós. Tem que estar escrito, tem que estar tudo delineado ali no contrato como é que são as coisas, porque assim vocês já estão a ver os planos mais para a frente e evitam qualquer problema, porque já vocês estão esclarecidíssimos de como é que vão prosseguir. Portanto, é sempre bom o contrato e eu nunca avancei um contrato. Na verdade, só avancei umas vezes e uma das vezes arrependi-me. As outras vezes eram pessoas que já conhecia há mais tempo.
Portanto, passando o contrato, o Sporting Session na verdade é depois do contrato, enganei-me aí na ordem um bocadinho. Mas depois disto, o que é que acontece? O compositor vai para o estúdio com toda a informação do Sporting Session e vem para aqui com uma sala tipo esta aqui, ou mais elaborada ou menos elaborada, e começa a compor aqui no software hoje em dia. Pronto. E criamos demos. As demos são tipo são rascunhos de desenhos, o equivalente. Eu na verdade posso mostrar aqui a diferença entre uma demo e uma versão final. Se me derem um instantinho. Portanto, isto estava. Está aqui. Só para te dar contexto, tens 6 minutos. Quanto? 6 minutos. 10? Boa. 6. 6? Oh, ok. Eu vou pôr então aqui no final da música. Isto é uma demo 1, porque há várias demos. Deixa eu ver aqui, vou pôr 1:40. Eu vou pôr só a tocar aqui é o fim, depois eu comparo. Estás a ouvir? Okay. Isto é demo 1, o primeiro rascunho. Ok. Portanto, saltando depois várias versões final até o final mix, fica aqui. Portanto, geralmente o compositor vai fazer a demo, e a demo, porque é que é uma demo e não uma versão final? A demo é para mostrar ao realizador, ok, isto é a informação que eu recebi da reunião, isto é o que eu produzi através da reunião, isto está mais ou menos na direção que falamos, estás contente com esta direção? E o realizador vai dizer que sim, ou vai dizer gosto, mas isto, ou não, isto não é bem o que eu estava a pensar. Podemos fazer outra coisa. E ajuda sempre no feedback a ter um feedback preciso. O que é que não gostas? Porquê é que não gostas? O que é que achas que ficaria melhor? Evitem usar música, linguagem musical, porque geralmente acaba por não ser o que estão à procura. E já tive uma vez um realizador no e-book, ele era muito micromanager, e ele uma vez disse-me naquela faixa, no 1 minuto e 32, podes mudar o trompete do C4 para o C5? Ok, como realizadores, eu vou tentar fazer um sum-up, não um sum-up, mas um ending. Como realizadores, há coisas que vocês... Uma sugestão... Algo que eu recomendo a realizadores a contratar músicos, especialmente se estão a contratar numa altura onde há pouco tempo para produzir música e já estão naquele crunch final, é pensarem bem sobre a música, porque se vocês não pensarem sobre a música, parte do nosso trabalho é perceber vocês e o realizador, quem nos está a contratar. Se vocês ainda não perceberam o que querem, nós vamos estar a andar um bocadinho às escuras e a tentar adivinhar. E depois vocês vão-se a perceber com o testing do que não querem
numa altura onde já há pouco tempo para terminar um trabalho. Portanto, recomendo pensar sobre mais ou menos o estilo, quando é que a música vai estar, porquê, a razão, o mood, a estrutura em termos de se querem um clímax, se querem que a música no meio da faixa relaxe um pouco, ou se querem que a música faça um sinalzinho, faça um acknowledgement a certos momentos visuais. E, portanto, se tiverem esses 5 ou 6 fatores, irá-vos dar uma boa dica. E utilizem palavras normais, adjetivos. Esta música está-me a soar um bocadinho, sei lá, alegra mais. Gostaria que fosse um bocadinho mais sóbria, ou escura, ou frenética. Adjetivos ajudam. E é parte do nosso trabalho tentar traduzir esses adjetivos todos e essa informação toda na linguagem musical. Evitem o vício das temp tracks, a temp track é quando se utiliza uma música já licenciada em cima do filme ou do jogo para ter uma noção de como é que vai soar no final. E existe um perigo muito grande, que é ficar demasiado habituado ao temp track ao ponto de já não conseguir imaginar outra coisa ali por cima. E isso é algo que acontece muito, e é algo que o Danny Elfman, que faz muitos dos filmes do Tim Burton e fez o tema dos Simpsons, não sei o quê, se perguntarem, o gajo detesta temp tracks. É o bane of his existence, de acordo com ele. Temp tracks são bons se forem usados em moderação, como o álcool. Ouçam uma vez, duas, mas tentem não ouvir repetidamente. Tenham uma noção de como é que vai ficar, só que depois ponham mute e trabalhem sem a música. Porque senão vão acabar por estar sempre a comparar tudo à mesma música. E eu já tive um realizador que basicamente estava-me a pedir para copiar uma música nota por nota, sem estar a dizer-me: podes infringir os direitos de autor desta banda. E, portanto, evitar ao máximo possível o temp track. Ok. Depois tem o middleware para a implementação de música, que em jogos mais bem financiados tem alguém que trata disso pelo compositor, que faz parte da equipa de áudio, mas em que projetos indies não acontece. E, Ivo, há tempo para mudar a janela ou não? Quanto tempo precisas? Precisas mais 1 minuto. 1 minuto? Pode ser 1 minuto. Certo, porque tens que ir ainda a seguir. É porque pronto, já é tarde. Fica 1 minuto. E que eu tive a autorização do realizador com quem estou a trabalhar para mostrar só assim superficialmente. Portanto, onde é que está? Share screen. É aqui. Pronto. Share. Não sei se estão a ver. Certo. Portanto, isto além do software que se usa para fazer música, isto é o WISE, é uma das 2 plataformas de implementação de música mais usadas, é o WISE UF Mod. Este aqui é o que nós estamos a utilizar para este projeto. Como podem ver, há aqui várias faixas. E a implementação de música é o quê? Isto basicamente se trata de nós dizermos o que é que acontece quando no jogo e como, e quais são as regras para fazer acontecer. Por exemplo, neste Nocturne Music aqui, eu tenho várias faixas e tenho os states do jogador. Por exemplo, tenho aqui o Alive, aqui estas regras no path. Por exemplo, aqui está a dizer Alive Combat, Combat, toca esta playlist aqui. Portanto, Alive, sempre, se o jogo souber que o jogador está ao vivo, está no modo de combate, passou pelo diálogo e não sei o quê, e agora vai mesmo combater a cena, e depois escolhe o inimigo. E aqui diz qual é o inimigo a ser combatido. Aqui, por exemplo, diz que a faixa deste inimigo vai tocar assim que estes states estiverem ativos. E tem eventos, coisas tão simples como, por exemplo, a pausa. A pausa no combate, o combate para e depois ao fazer resumo de onde estava. No entanto, no overworld, quando o jogador está a explorar 20 segundos para terminares.
boa. Quando está a terminar uma ópera, em vez de parar, põe um low pass filter, ou seja, retira as frequências mais agudas e é tipo, estás enquanto está no menu, e quando volta para o mundo, esse tipo de efeitos. Parece simples, é uma pausa, mas pronto, tem diferentes efeitos para fazer. Exato. E é isto. Eu podia dizer mais, mas acho que Muito bom. depois tem Pá, nós já combinámos, nós já falámos, vais voltar cá e vais continuar então, pronto, é só para ser justo. Eu posso ter só 10 segundos? Bora, mais 10 segundos. Então, 10 segundos. Depois tem o processo de finalizar a música, arranjar um copyist e um orquestrador, contratar os músicos, contratar a orquestra, tem um estúdio, a gravação, a edição, a mistura, a masterização e depois o produto final, tudo substituído no WAS e é isto. Ótimo, muito bom, estou impressionado. Tens muita questão no que é. Vamos reduzir, escolhe 5 questões. Tens algumas ainda. Main stage, é? Exatamente, no que é main stage. A partir de onde já tenho. Tá, que eu tenho assim, tipo portfolio showcase. Desculpa, é que eu tenho que dar muito office. Que tipo de portfolio showcase? Um bom website com um bom áudio, com recomendações de pessoas que já trabalhaste e depois simplesmente mostrares ao pessoal até que alguém goste do teu trabalho para te contratar. Essencialmente é isso. Tens de saber a quem te apresentar também. Eu recomendo sempre apresentar-te a projetos que tenhas interesse e não só a qualquer um. Para se candidatarem a um projeto de ter antes um sample ou algo do género. Isto é teu, Ivo. Exato. Não é sempre. Eu, por exemplo, com este projeto, com este projeto, na verdade, foi um demo que eu trabalhei no passado e que o realizador conseguiu financiamento e voltou-me a chamar outra vez para a equipa. Ele disse, olha, lembro do jogo que trabalhámos, e eu, sim, olha, conseguimos financiamento e eu quero-te na equipa outra vez. E pá, fixe. Mas por norma é assim? Por norma fazem tipo concurso? Podem fazer, sim, se não souberem... O que é que... Eu, na verdade, exatamente. Na demo anterior, eu cheguei como um segundo compositor. Eu acho que ele não estava contente com algumas das coisas que o outro compositor estava a fazer. Eu não me lembro se ia fazer demo, eu acho que não tive. Eu acho que ele simplesmente gostou do que tinha ouvido no meu website e depois entrou em contato diretamente comigo. Mas sim, existe muitos. Eu fiz uma outra... Foi para a Suíça. Na verdade foi para a Suíça, para um outro indie jogo e foi uma demo paga. E... isso é outra coisa. Ao pagarem em demos, conseguem apanhar compositores maiores. E não que eu seja assim, um grande compositor ou assim, mas pronto, percebes o que quero dizer. Sim. Como é que posso começar uma carreira nesta área? Isto é uma pergunta que dava para uma talk. Olha, pode ser, vens cá para a próxima explicar-nos como é que começas uma carreira na área. Exatamente. São muitos anos, são muitos anos de prática, não é só a composição, é o software, é o hardware. Eu tenho aqui um disco rígido e 3 SSDs e tenho quase 2 teras de software, tudo legal. Isto foi todo investimento ao longo dos anos. Tenho 2 monitores de som, tenho um keyboard grande, tenho um computador, tenho outro teclado MIDI, eu tenho a placa de som, tenho várias guitarras. Isto é tudo material que fui financiando ao longo dos tempos. E eu tive, durante os 10 anos, não fui sempre full-time, eu tive semi-profissional, porque tinha trabalhos, o que chamava o day job. Eu estou a viver há cerca de meia vida fora de Portugal, portanto, desculpem se eu usar alguns termos ingleses. Eu chamava o meu day job porque eram trabalhos que eu fazia só para pagar as contas e depois chegava à noite a casa exausto, porque alguns dos trabalhos eram físicos.
Eu cheguei a vender, sendo honesto, cheguei a vender alarmes porta a porta durante umas semanas. Fui figurante em produções de filmes, acartei material de concerto do Sigur Rós e do Neil Young e Bruce Springsteen Bem, para dentro e fora de palco em Dublin. Que mais? E depois trabalhei numa empresa de localização de jogos mas isso, pronto, faz muitos dos compositores têm side jobs. É só depois de muitos anos, ou a não ser uma sorte inacreditável, é que uma pessoa consegue se tornar full-time. Portanto, isto é uma resposta resumida ao Drowning in Milk. Bora, 2 questões, muito rápido, para terminarmos. Ok. Para eu selecionar 2 questões. Ah, sim, desculpa. Sim. Não. Para tu escolheres, exatamente. Ok. Tens 1 minuto para cada questão. Ok. Ricardo Andrónico. Nesse ramo é possível ter algum modelo base, género peças de Lego, de forma a conseguires fazer muita coisa em menos tempo, ou começas sempre do zero, folha branca? É uma mistura dos dois. Eu tenho um template, pronto, eu mostraria se tivéssemos tempo, mas eu tenho um template onde essencialmente tenho uma orquestra e sons eletrónicos e sons de banda preparados a serem usados assim que eu quiser. E isso é um template que tem sido desenvolvido ao longo dos anos. Isso é a parte que, sim, existe algo que eu posso utilizar sempre de um projeto para o outro. Se começo sempre do zero, começo, porque todos os projetos são diferentes e todos os realizadores são diferentes e todos estão à espera de algo diferente da música. Logo, parece sempre começar do zero quando entro num projeto, porque especialmente se é a primeira vez que estou a colaborar com um novo realizador. Quando eu já é um realizador que já conheço, tu já sabes, estás à vontade para enviar, para o feedback. Com novos realizadores, às vezes é preciso ver, será que esta pessoa está disposta a dar feedback, ou será uma pessoa que vai tipo, não gosto, vou procurar outro compositor, ou coisa assim. Portanto, existe muito essa folha branca, tentar encontrar o conceito que achas correto. Próxima pergunta. Espero que responda alguma coisa. Ora, tens 30 segundos para a próxima pergunta. Escolhe uma pequena. Vamos destacar numa próxima vez, já está decidido. Ainda tens muito para falar. Vou a. Ok. Vou a. Será muito comum o realizador só conseguir dizer que não, mas gosta só na versão final? Sim, acontece, mas não é aconselhável isso. Nós, compositores, não vamos estar a insistir numa versão final que há de ser rejeitada, especialmente se há músicos a ser contratados e orquestras a ser booked num estúdio, porque isso é tempo e dinheiro. Logo, nós queremos ter a certeza que a versão final é algo que o realizador aprovou. O que pode haver é uma demo em que nós tentamos puxar um pouco para o nosso lado, mas pronto, se não der, então vai para outro sentido, mas é sempre algo que o realizador só avança para a frente se o realizador aprovar. Ivo, para acabar, um compositor dedica-se meramente a uma área, apenas jogos? Não, porque a indústria de composição de jogos composição em geral, para filmes, não sei o quê, é muito difícil, como eu expliquei a responder na outra pergunta. O que podemos fazer é fazer uma seleção do material que queremos expor no nosso portfólio, no nosso website. No meu website eu não tenho todos os trabalhos que fiz, tenho aqueles que mais gostei de trabalhar, por exemplo. Porque convém com a imagem que cada compositor quer dar, se é um compositor só épico, se é um compositor aberto a outros estilos, se é um compositor... Porque toda a gente está à procura de algo diferente e cada compositor sente-se bem em diferentes estilos. Ok. Pronto, olha, obrigadíssimo. Entretanto, vamos falar outra vez de certeza. Se houverem mais questões, me mandem no lobby. Entretanto, deixa os teus contactos no Speaker Notes, não te esqueças. Tá bom, eu
Perfeito. Entretanto, eu vou-te cortar o som agora. Mas muito obrigado, pá, gostei bastante da talk. Obrigado. Obrigado por me teres tido cá. Obrigado nós. Ora, licença. Seguimos agora para uma das últimas partes do Meetup. Aliás, primeiro de tudo, não cheguei a fazer menção disso, mas queria agradecer a quem completou o challenge, que foi o Pedro, o Note, no servidor. O primeiro challenge open source, brevemente iremos lançar outro. Vemos foi um pouco complicado, porque para se completar o challenge tinha que se trabalhar com algumas linguagens que a comunidade não está muito habituada. Pronto, mas no final achámos que teve uma receptividade muito boa e vamos continuar com esse challenge. Vamos fazer um agora muito brevemente. Vamos diversificar um pouco nos prémios também. Vamos juntar mais uns prémios diferentes a esse challenge, que também foi um dos pedidos e conseguimos. E entretanto, exatamente. E entretanto, vamos proceder para a última parte, que é o giveaway, uma licença de JetBrains para quem realmente esteve até ao final. Neste caso, esteve no final, que entretanto não deixei entrar mais ninguém. E pronto, olha, e vamos a isso. Eu vou partilhar o ecrã. Saiu alguém, olha, eu tenho aqui uma lista. Ui, vamos ver se conseguem ver alguma coisa aqui. Deixa-me ver, há de ser aqui. Conseguem ver esta lista com nomes, certo? Confirmem-me só no lobby. Sim, eu para bem os olhos. O Ricardo está a dizer que sim. Pronto, isto está um bocado pequeno, peço desculpa, olha, mas é o monitor que tem. Pronto. Isto como é que se processa? Isto basicamente vamos aqui ao random. Okay. Desta vez mostras o processo todo. Exatamente. É para isto Para não parecer duvidarem. minimamente legítimo. Aqui é a lista. Pois, são listas, exato. Faz sentido. Confirmem só se estão todos cá, faz favor. Ivo, qual é que é o tamanho do teu ecrã? Estou-te aqui a perguntar. Pois, é um bocado grande. É um bocado grande, sem dúvida. Não sei qual é o tamanho, mas é enorme. Ora, Eu sei que é enorme. Tenho que estar a fazer zoom sempre. Confirmem só quem cá está. É isso. Para ver se estão cá todos, eu não me esqueço de ninguém. Atenção, há pessoal do staff eu não pus aqui, para que conste. Os speakers, porque os speakers não têm qualquer tipo de relação com o staff, conclusão, não têm nenhuma vantagem em si. Sim. Mas do staff puseste-me a mim. Pus-te a ti? Pus. Yeah. Eu já estava aqui a aldrabar isto para ver se ganhamos qualquer coisa. Estou lá de esquerda do monitor principal. Bem, estão todos aqui? Podem confirmar todos no lobby? Estão todos? Para se sorteio? Meta pingos. Ok. Likes. Deve estar, vá. Meta a correr. Só para ter certeza. Tem 10 segundos para confirmar que está toda a gente. 10, 9. Obrigado pela contagem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posso te retirar. Ok, olha, o Rui já saiu. Já ganharam uma possibilidade. Está sempre. Há sempre pessoal a sair. Uhum. Bem, vamos sortear. Mais ninguém diz nada, vamos sortear. Vamos ver quem é o vencedor desta vez. Ora, e o vencedor é o Alberto Campelo. Alberto Campelo. Que está aqui, por acaso, comentou aqui no... Ok, eu entretanto já te envio a licença e já te envio os detalhes como é que podes ativar a licença. Olha, parabéns. Parabéns, exatamente, muitos parabéns. Não falta a Strawberry na lista, já sabes que é da staff agora. Já claro, foi exatamente, já foi contratado exatamente para não ganhar prémios. Exatamente. Foi de propósito. Então, mas espera aí, eles não aparecem em moderador. Aparecem do lado em moderador. Sim. Só que eu tive que estar a fazer isto na lista do Zoom. Na lista do Zoom não tem os cargos. Pois. Pois é. Exatamente. E pronto, olha, é isto. Nós, entretanto, como final de meetup, vamos agora para um meetup lounge, vamos ali para o geral falar um bocadinho. Quem quiser ficar, fica. Quem se quiser ir embora, nós devemos preparar o vídeo para o YouTube, para ir para o ar. Já chega de... Bem, acabamos assim esta edição. Muito brevemente vamos anunciar um novo challenge. Portanto, quem quiser participar no challenge está à vontade. No challenge, no GitHub, no repositório. Já sabem, então há projetos interessantes, podem enviar para lá projetos, podem também colaborar em open source. Qualquer dúvida, existem 2 canais que nós temos.
Exato. Temos um canal exclusivo para challenge, para discussão do challenge, e temos outro canal exclusivo para o repositório do GitHub. Portanto, olhem, esperemos que tenham gostado e até à próxima.